Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma terapia pela palavra nessa sexta-feira maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem e hoje a gente vai falar de um tema delicado, dolorido, que é o abuso. Mas necessário de ser resolvido, de que você se liberte do sentimento que isso te causa. Então vamos chegando, minha gente, vamos aprender mais um pouquinho aqui com a família de Jacó. Vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem. Mais um minutinho aqui, gente. Bom dia, Larcon chegando. Sejam bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos falar da dor profunda no coração de uma mulher, que é a dor do abuso. E quando a gente fala em abuso, a primeira coisa que a gente pensa é no abuso sexual, que inclusive é dele que a gente vai falar hoje nesse capítulo, mas a gente pode estender para todos os abusos, abusos físicos, abusos psicológicos, mentais, abusos de todas as ordens, e tem abusos inclusive que não são visíveis para os outros, mas são os que mais machucam a sua alma, os que mais trazem dor aí para dentro de você. Então hoje a gente vai falar disso, para tirar você desse lugar, dessa prisão de ficar sentindo dia após dia a dor desse abuso. E para isso a gente vai continuar falando da história de Jacó. Você que está chegando agora, que não tem me acompanhado, para você entender, bom dia Maia, seja bem-vinda. Para você entender o que a gente faz aqui, a gente trabalha a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus à luz da psicanálise e da constelação sistêmica familiar. Então a gente pega os ensinamentos e traz para você informações sobre psicanálise, sobre aparelho psíquico, mecanismos de defesa e tudo aí que você precisa aprender para você se ver mais consciente na sua vida, para você tomar decisões melhores, fazer escolhas melhores na sua vida, tudo isso trazendo para você informação e consciência daquilo que você precisa saber, então, para dar os seus passos aí de uma forma melhor, tá? Então, hoje a gente vai falar de Diná, uma das filhas de Jacó. Então, o que acontece? Lembra que no capítulo de ontem, Jacó, ele voltou, né, para a terra lá e fez tudo, fez o acordo lá com o irmão dele, Esaú, estabeleceu um lugar ali para ele ficar e estava tudo bem até então. Porém, no capítulo seguinte, ele estava em Siquém, tá, gente? A terra para onde ele foi Siquém, na terra de Canaã. Então estava tudo bem ali, eles chegaram ali, estabeleceram o lugar deles ali, montaram um acampamento e estava tudo ok. Porém, aí no capítulo 34 diz que certo dia a filha Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Então ela foi conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná. E ao ver Diná, ele simplesmente se interessou por ela e estuprou Diná. Então Siquém, ele estuprou Diná. Ele viu e achou que podia, que tinha o direito de fazer aquilo. E isso acontece, gente, hoje em dia, com você, comigo, com todas as mulheres, em que outras pessoas, de repente, acham que têm o direito sobre a sua vida, têm o direito de te tratar do jeito que eles quiserem tratar. De qualquer jeito, desrespeitando você. E não, ninguém tem o direito de tratar ninguém com desrespeito. Ninguém tem o direito de invadir você e violar você. Mas Diná foi invadida, foi violada por Siquém. E aí, ele ainda
começou a sentir forte atração por ela, diz aqui na palavra. E diz que apaixonado por ela, ele tentava conquistá-la, ganhar sua afeição. Por isso foi pedir a seu pai, Amor, para que conseguisse aquela moça para ele por esposa. E ele fala bem assim, consiga essa moça como esposa para mim. Como se a moça fosse uma coisa, né? Como se fosse um objeto ali, que eles pudessem conseguir. E aí, Jacó então ficou sabendo que a filha tinha sido estuprada. E aí, claro, né? Todo mundo ficou transtornado. Os irmãos de Diná ficaram sabendo. E os irmãos ficaram muito bravos. E aí, Diná então começou a se sentir protegida, né? Alguém ficou bravo, alguém não gostou disso que aconteceu e vai me proteger. Porém, quando o Amor vai falar com eles, com os filhos, os irmãos de Diná falam assim para ele: a gente pode dar a nossa irmã para você como esposa, desde que vocês sejam circuncidados. Lembra que lá atrás, no começo lá, quando Abrão fez o voto lá com Deus, Deus falou então que todos os homens deveriam ser circuncidados? Então, quando era um homem que não era judeu, hebreu, eles eram chamados de incircunciso. Então, eles falaram, desde que vocês sejam circuncidados, que é cortar a pelezinha lá do pênis, né? O prepúcio. Só que esse processo é um processo físico, é uma carne que se corta, então traz para eles dores físicas, né? Porém, Diná estava achando, eu fico pensando o que estava no coração de Diná nessa hora, em que ela foi estuprada, o cara foi e pediu para o pai e para os irmãos para casar com ela, porque estava se sentindo apaixonado por ela, e ela certamente olhava para aquele homem e sentia nojo, sentia asco. E os irmãos e o pai concordaram desde que eles fossem circuncidados. Certamente Diná naquele momento pensou, meu Deus do céu, eu não tenho ninguém aqui por mim, não tem ninguém para me ver, ninguém para cuidar de mim. E talvez seja isso que você pensa, talvez seja esse sentimento que vem aí pro seu coração. Não tem ninguém aqui vendo o meu sofrimento, ninguém aqui por mim, ninguém para cuidar de mim, ninguém para zelar por mim. Poxa vida, que tristeza! E foi certamente essa sensação que Diná teve. Porém, Diná tinha sim alguém olhando por ela, zelando por ela. Na verdade, isso era um plano de vingança dos irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã é: você se sente aí desprotegida, desamparada, como se ninguém estivesse olhando por você, como se ninguém estivesse vendo a sua dor, acolhendo a sua aflição? Saiba que isso não é verdade. Tem um Deus que olha por você. Tem pessoas, inclusive, que são movidas por esse Deus para te ajudar, para cuidar de você. Então você não está sozinha, você não está desamparada, você está sim debaixo da proteção desse Deus maravilhoso que tudo vê e que tudo pode e que cuida de você. Mesmo nesse momento aí em que de repente pode ser que você, assim como Diná, tenha passado por um abuso sexual, que é a dor mais profunda de uma mulher. É a violação mais profunda, porque é uma pessoa vindo e violando o que é sagrado, entrando no teu corpo, que é a morada do Espírito Santo, que é casa de Deus, que é o sagrado para você. Então, quando existe esse abuso, essa pessoa viola esse sagrado, mas ainda assim, Deus está cuidando de você. Ou mesmo mulheres que sofrem outros tipos de abuso, abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico. Mesmo nesses momentos em que você se sente sozinha, desamparada, saiba que tem um Deus olhando por você e que pode te guiar para um movimento de liberdade, para um movimento de sair desse lugar de opressão e entrar então num movimento de vida nova e abundante para você. E assim foi com Diná. O que acontece? Ela estava lá na casa do abusador dela, porque os irmãos e o pai concordaram que ela fosse entregue a ele por esposa, desde que eles fossem circuncidados. Jacó estava realmente concordando com esse acordo, concordando com a fidelização dessa história. Afinal, penso eu, bom, minha filha já foi violada, ela não vai conseguir casamento com ninguém. E esse homem diz que está apaixonado por ela. E a palavra diz ainda que
Siquém, filho de Amor, que violou Diná, era um dos filhos mais honrados de Amor. Meu Deus, eu não quero nem saber como é que eram os outros filhos, né? Se um homem que estupra uma mulher era o mais honrado, eu não quero nem saber como era o resto. Mas vamos pensar que, de repente, aos olhos de Jacó, ele era o menos pior ali. E seria menos pior que a filha, então, se casasse com ele do que ficasse solteira, violada e manchada, porque a mulher ficava manchada naquela época, passando por isso, né? Ela meio que levava a culpa daquela situação tão delicada. Enfim, aí eles seguem com o acordo, eles então entendem que, legal, e aí eles falam, bom, vocês vão se circuncidar, e aí vocês dão as suas filhas a nós como esposa, nós damos as nossas filhas a vocês como esposa, porque na época casamento era acordo comercial, né? E Amor, pai de Siquém, fala lá pro povo, gente, isso é um ótimo negócio, porque esse povo é muito rico, eles são muito prósperos. Eles são muito abençoados pelo Deus deles. Então, a gente fazer isso com eles é, negocião pra gente. Então, ele não estava também movido por motivos nobres, para reparar o que o filho dele fez com a moça. Não, ele estava movido por interesse. Só que aí, eles se circuncidaram. Todos os homens daquele povo se circuncidaram. E ao terceiro dia, quando eles ainda estavam com muitas dores, porque pensa que naquela época o negócio era feito meio carniceiro, como dizem, né? Não tinha um meio de fazer aquilo da melhor forma. Então, acho que era meio que na raça. E aí, no terceiro dia, eles estavam com muita dor. Nesse momento, então, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, foram até aquele lugar e renderam todos aqueles homens, e eles mataram todos aqueles homens e levaram cativos as esposas, as crianças, e aí os outros irmãos foram, saquearam o lugar, eles estavam com ódio pelo que ele fez com a irmã deles. E claro que a violência não é o melhor caminho, não é isso que eu quero trazer para você, de vá lá e se vingue, não. Sabe uma melhor forma de você se vingar de quem fez mal para você? É você, passando por cima, superando e buscando uma vida próspera em todas as áreas, principalmente nessa área em que você foi violada, e sendo feliz e vivendo livre e liberta dessa situação, desse momento que aconteceu essa tragédia na tua vida, ou até mesmo de anos que acontecem, porque tem mulheres que são violadas até por seus maridos em relacionamentos abusivos, e tem mulheres que são violadas sexualmente, outras são violadas fisicamente, porque apanham emocionalmente, psicologicamente, sofrem tortura psicológica. E a melhor forma de você se vingar desse tipo de abuso é você, saindo da situação, dando a volta por cima, entendendo que tem um Deus olhando por você, cuidando de você e fazendo por você aquilo que você precisa. Então, esses irmãos vingaram Diná. Eu acredito que Diná tenha se sentido melhor, né? Ao invés de ter sido dada como esposa. Porém, não é isso o que Deus quer para nós. Não é que a gente viva imersas no ódio, imersas na frustração e naquelas lembranças ruins daquilo que aconteceu com a gente. Não, ele quer que a gente viva bem e livre. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você para que a gente seja livre. Então tem traumas aí dentro de você. O que acontece quando tem um trauma? Tem uma alteração, inclusive química, no seu cérebro quando o trauma é sexual. É o pior trauma, é o trauma mais profundo de uma mulher, é esse. Então, existe uma alteração, inclusive física, no seu cérebro. E aí essa recordação fica lá guardada no seu inconsciente. Pensando aí no aparelho psíquico, tem uma parte aí da tua mente, que é a parte inconsciente, que você não fica lembrando toda hora, mas aquele trauma, ele tá guardado lá. Então, as sensações daquele trauma vêm, os sentimentos daquele trauma vêm. E aí você, então, em processo terapêutico, com as técnicas adequadas, com um profissional que te respeite, que te compreenda e te acolha, você consegue elaborar tudo isso, elaborar esse trauma, mas para que você tenha realmente um lugar de descanso, de paz e consiga olhar para frente, deixar isso lá para trás, você precisa alimentar o seu espírito. Precisa trabalhar a sua parte espiritual e se conectar com aquele que cuida de você e com aquele que sim, está com você em todo o tempo.
está cuidando de você. E veja, a gente vai aqui para o capítulo seguinte, o capítulo 35, você vai ver que coisa maravilhosa Deus fez pela família de Jacó depois dessa tragédia. Quando esses irmãos foram e vingaram a irmã Diná, Jacó ficou muito bravo, porque Jacó falou, agora a gente despertou uma guerra. Todos os aliados desse povo vão vir e vão nos destruir. A gente não vai ter condição de se posicionar e de vencer diante deles. Mas eu tenho a impressão que Jacó, por um momento, esqueceu quem ele era, né? Esqueceu a promessa que tinha sobre a vida dele, né? Esqueceu que o Deus do avô dele, Abraão, e do pai dele, Isaac, era o mesmo Deus que fazia promessas para ele e por ele, pela família dele, e que livrou a família dele de muitas coisas. Mas o nosso Deus é maravilhoso, e ainda que a nossa mente nos traia, ainda que a nossa mente fique fixada no negativo, porque por natureza é isso que acontece com a sua mente, o nosso aparelho psíquico, ele tá lá em pleno funcionamento, mas existem as memórias emocionais que são registradas. Então, existe um mecanismo que se chama RAMEN, que é Registro Automático de Memória Emocional. Esse registro automático de memória emocional funciona para as memórias positivas e negativas, mas adivinha só quais são as memórias que ficam mais fixadas e mais fácil de ser acessadas aí na sua mente? Adivinha? Você ganha um doce se você adivinhar. É claro que são as negativas, né? Porque a nossa mente vai sempre para o negativo. A nossa mente vai sempre para aquilo que é de ruim. E faz isso porque é boba, né? Porque quer sofrer? Não, faz isso como uma defesa. A nossa mente acessa o negativo como um mecanismo de defesa para se proteger de futuras possíveis ameaças. Entende? Então a sua mente acessa facilmente as memórias negativas e essas memórias negativas vão afetando você e inflamando você. E o que eu quero deixar para você aqui hoje não é para você simplesmente apagar o que aconteceu da tua vida, porque apagar é impossível. Infelizmente, ainda que seja muito doloroso o que aconteceu com você, faz parte da sua história, não de uma história que você merece, mas de uma história que foi afetada por uma escolha errada que alguém fez, por uma escolha equivocada, uma escolha que não vem de Deus para a nossa vida, mas que você não pôde evitar. Mas ainda que a sua história seja afetada por essa escolha, entenda que a partir de agora a escolha é sua. A escolha está nas suas mãos de continuar vivendo dia após dia essa dor, a dor desse abuso, seja de que ordem for, sexual, físico, emocional, psicológico, continuar vivendo a dor desse abuso, continuar se alimentando dessa dor, ou olhar para ela, entregar, fazer o seu processo terapêutico, fazer tudo o que você tiver que fazer para ajudar a sua mente nesse registro automático de memória, para que ela acesse mais os registros positivos do que os negativos. Então você ajudando a sua mente nesse movimento e ajudando o seu espírito a se alimentar daquilo que é bom para você, daquilo que vai trazer para você uma novidade de vida, vai trazer para você algo a mais, algo muito maravilhoso, que tudo que você possa alcançar, né? Que possa colaborar aí no todo para a sua vida. Então, desta forma, você vai poder olhar para a sua vida e vai elaborar aquilo que aconteceu. Vai se esquecer? Não, mas aquilo vai se tornar apenas uma memória que não vai mais te ferir e não vai mais guiar os seus dias futuros. Não vai mais guiar você para um caminho de tristeza, para um caminho de solidão, um caminho em que você não tenha aquele tratamento e aquela vida que você merece. E olha que coisa maravilhosa. Então, aconteceu isso e Jacó falou, nossa, agora eles vão vir para cima da gente e tal. E Jacó por um momento se esqueceu de quem ele era. Mas aí esse Deus maravilhoso, no capítulo 35, vira para Jacó e fala, Jacó, sai desse lugar, volte para Betel. Fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia do seu irmão. É como se Deus falasse assim para ele, você lembra o medo que você sentiu de morrer? Você lembra o que eu fiz por você? Então é o mesmo que eu vou fazer agora. Tá com medo por quê? Tá pensando em desgraça por quê? E aí Jacó vira
para todos os que estavam ali com ele, fala assim pro pessoal, ó: Deus falou comigo, e agora todos vocês desfaçam-se dos seus deuses estrangeiros, tomem banho, ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Essa é a segunda coisa que eu quero falar para você. Tem peso em você? Tem sujeira em você com o que fizeram para você? Tome um banho, coloque roupa limpa, coloque outras oportunidades diante dos seus olhos e vá para o novo de Deus, que aqui no caso para Jacó era Betel. Para você eu não sei qual é o novo de Deus. Isso você vai ter que buscar nele. Mas tome um banho. O tomar banho aqui é se limpar. E Jacó fala assim: se livre de todos os deuses estrangeiros que tem aí com você. E aí eu te pergunto, você fala assim, não, mas eu confio em Deus e tal, mas quando você gruda na dor e você fica dia após dia vivendo essa dor, lembrando dessa pessoa que fez isso com você e trazendo sentimento ruim pro teu coração, amaldiçoando a vida dessa pessoa, você tá endeusando essa pessoa na sua vida. Você tá colocando essa pessoa num lugar de destaque que só pertence ao Deus vivo. Tira essa pessoa desse lugar. Tira essa pessoa desse altar que você fez, porque tem altares que são ruins e você pode ter feito um altar ruim na tua vida para essa pessoa. E aí, ao invés de você olhar para o novo, olhar para Deus, olhar para aquilo de maravilhoso que Ele tem para sua vida, você fica aí com essa pessoa em cima, bem na sua cara, olhando para ela o tempo todo como um altar. Tira essa pessoa desse lugar. Essa pessoa não merece essa atenção que você está dando, não. Não merece que você fique aí fixada nela, de forma alguma. Tira isso daí e vai viver o novo para você. Vai elaborar tudo isso, vai para um processo terapêutico para você entender que você não tem culpa. Para você entender que essa pessoa veio e fez com você o que estava nas misérias do coração dela. E que isso não tem nada a ver com a maravilha de Deus que tem dentro do teu coração. Se liberta disso, desse peso. E é isso que Jacó falou para as pessoas. Vamos deixar para trás esses deuses aí que vocês têm. Vamos tomar um banho, colocar roupas limpas e seguir para o novo. Então é isso. Deixe para trás esses altares que você levantou aí dentro da sua mente. Essas pessoas que estão ocupando espaços que não são delas dentro da tua mente. Deixe para trás. Tome um banho. Coloque roupas limpas, novas e olha para frente. E quando Jacó e o povo dele, eles fizeram isso, e eles então se reuniram para sair daquele lugar, a Bíblia fala assim, ó. Em seguida eles foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades da redondeza. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Presta atenção. Quando você ouve a voz do Senhor, obedece, faz o seu movimento, aqueles que um dia pensaram em fazer mal para você, eles ficam paralisados. E ainda que eles tentem fazer algum movimento, você está forte, porque você está fortalecida, grudada naquele que te fortalece, naquele que te faz caminhar. Então, não precisa ter medo, não precisa ficar pensando, ai, mas eu vou fazer o meu movimento aqui, e aí o que fulano, o que ciclano vão fazer, vão me perseguir, vão isso, vão aquilo. Não vão, não vão, porque você está colocando a vida em movimento. A gente está falando aqui de psicanálise, de aparelho psíquico, da sua mente voltada para os seus registros de memória negativos, e agora eu quero falar com você de constelação. Quando você faz um movimento em direção à vida, a vida se abre para você e aquilo que é morte fica para trás. Faça o seu movimento em direção à vida, faça o seu movimento em direção ao novo e deixe o que é morte lá para trás. Foi isso que os filhos de Jacó fizeram, a família toda de Jacó. E olha que coisa maravilhosa. Lembra que lá atrás, quando Jacó lutou com Deus, no capítulo anterior, durante a oração, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel? Nesse momento em que ele estava fazendo o movimento dele de saída de novo, ele saindo de um lugar, indo para outro, com medo, tal, de novo. Aí as coisas acontecem na sua vida, você pensa, mas de novo eu tô passando por isso, de novo.
eu estou passando por essa situação. Então eu te digo, se você está passando é porque ainda tem coisas para você aprender nesse lugar. Porém, faça o seu movimento em direção ao novo e entenda que Deus está te tirando, mesmo que seja desse de novo. Ele está te tirando e te levando para o novo dele, para a prosperidade dele. Só que para isso você precisa querer isso dentro da tua mente. Você precisa primeiro tomar a sua decisão. E ao tomar a sua decisão, pode ser que o medo tome conta de você. Porque, como eu disse, a nossa mente está focada no negativo. Ela vai olhar para aquilo que pode dar errado no seu movimento. É natural que isso aconteça, é natural que a sua mente faça isso. Mas aí, Deus é tão maravilhoso que nesse momento que Jacó estava lá certamente desesperado, ele vem e fala. A palavra fala assim, olha, Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou e falou, seu nome é Jacó. Jacó significa calcanhar. Lembra quando ele estava lá no calcanhar do irmão, na barriga da mãe ainda, brigando com o irmão? Seu nome é Jacó, calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Veja, é luta com Deus e não contra Deus. Deixa Deus fazer um movimento na tua vida, gruda na mão dele e luta com ele, vai com ele, do lado dele. E agora eu quero falar para você o que Deus falou para Jacó nesse momento e que certamente trouxe injeção de ânimo para ele, eu quero que traga para você também. Deus falou, eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique, uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão dos seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque agora dou a você e também aos seus descendentes. Eu quero terminar essa live hoje, a semana, falando para você. Cresça, multiplique, frutifique. Porque aquilo que Deus derramou para a sua vida um dia e que os acontecimentos da vida fizeram você em algum momento duvidar, ou você pode nesse momento estar duvidando, ele vem e reforça dentro de você. Cresça, frutifique, multiplique aquilo que já tem na tua mão. Pegue aí tudo isso de dor, transforme num bom sentimento e vá para o novo. Faça o seu movimento, faça aquilo que você entende que tem que ser feito e creia que o melhor vai acontecer para você. E eu falo isso em esfera física, emocional e espiritual. Quando você intencionalmente muda o seu olhar, você cria novas conexões neurais, você cria novas formas de enxergar a vida, você dá novos comandos para o seu cérebro, então o seu físico é transformado. Automaticamente as suas emoções são transformadas, porque você passa a perceber e a sentir a vida de uma outra forma, e você passa então a ter uma outra disposição, outra energia para a realização. E tudo isso é sustentado através do alimento do seu espírito, em contato com o teu Pai. O seu alimento espiritual é o que sustenta as novas conexões da sua mente e sustenta as novas emoções e sentimentos e sensações aí da sua alma. Então, ouça hoje essa palavra como algo assim, olha, um novo ar, um novo fôlego de vida para você. Ouça, pegue essa sessão, essa live, eu sempre acho que a gente está em sessão de terapia. Pegue essa live como um marco para você sair desse lugar. Saia desse lugar. Não fique mais dando poder para aquele que te abusou. Não dê mais atenção para aquele que te abusou. Não faça mais daquele que te abusou o Deus da tua vida. Porque quando você está totalmente focada na pessoa, você está endeusando a pessoa. Essa pessoa toma o lugar do seu pensamento, das suas emoções, das suas sensações. Um lugar que não é dela. E toma espaço e energia de realização, energia vital de realização. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Eu espero que ela encontre solo muito
fértil no teu coração, que ela realmente dê frutos. Se fez sentido para você, se você entende que pode ser relevante para as pessoas que você conhece, encaminhe. Porque, gente, Jesus não morreu naquela cruz para a gente viver aqui cativas das escolhas que outras pessoas fizeram. Um dia alguém escolheu machucar você. Mas permanecer aí nesse lugar de dor, a escolha agora está na sua mão. Permanecer aí é escolha sua. Sai desse lugar. Escolha diferente. Escolha sair daí e viver um novo para sua vida. Porque com certeza é um novo de muita abundância. É um novo de muitos frutos. Assim como Jacó recebeu a promessa. Porque nós somos descendência de toda a criação de Deus. Nós somos herdeiros da promessa. Então receba isso para a sua vida também. Vamos orar para finalizar? Querido Deus, obrigada por essa palavra maravilhosa, obrigada por nos trazer uma novidade de vida, possibilidade do novo. Obrigada porque o Senhor ama e cuida. Desculpe por nós nos esquecermos disso, nos perdoe, Deus, porque a gente às vezes esquece e deixa se levar e se tomar pelo medo. Mas a partir de hoje vamos fazer diferente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Eu espero que vocês realmente encontrem um lugar novo daqui para frente, um lugar novo para vocês, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês, tenham um final de semana abençoado e até semana que vem na continuação da nossa terapia pela palavra. Beijo, tchau, tchau.